Oi, oi, bem-vindo ao Estilo e Sintonia, um lugar onde se vestir é autoconhecimento e presença. Bom, no episódio de hoje eu tenho uma convidada super especial. Lembram lá no primeiro programa que eu falei que imagem é mais do que aparência? É também comunicação e comportamento. E a nossa convidada de hoje é uma especialista na área de comunicação. Com vocês, Joyce Rodrigues. Oi, Dani. Oi, gente. Que prazer estar aqui. Eu tô me sentindo em casa, já percebeu como eu tô Esse aqui? sofá é aconchegante, não É é? uma delícia, eu tô amando. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. A gente troca muito, troca sempre. Eu admiro muito o seu trabalho e estar aqui no seu sofá é muito especial. Obrigada. Joyce, e aqui eu gosto sempre do convidado se apresentar, porque eu acho que quando a gente se apresenta, isso você ensina também para os seus mentorados, a gente tem muito mais propriedade sobre a nossa história, não é mesmo? Vamos lá. Eu sou Joyce Rodrigues, treinadora de comunicação, jornalista. Estou no mercado há mais de 15 anos, já passei pelas afiliadas da Record, já passei pela Band, atualmente sou apresentadora na TV Integração afiliada à Globo e amo ensinar as pessoas a despertarem nelas o melhor que elas têm de mais forte, mais bonito, com a própria comunicação. Isso mesmo. Bom, a comunicação, ela é um dos pilares da nossa imagem pessoal. Então, não adianta a gente se comunicar bem e não apoiar com a nossa imagem o que a gente está dizendo, e ao contrário, né, Joyce, ter uma imagem incrível, um visual maravilhoso e não saber se comunicar. Então, se comunicar é algo essencial. E porque a comunicação é como as pessoas nos ouvem, como as pessoas nos percebem. E dentro da comunicação, a gente não está falando só de tom de voz, não é? Exatamente, Dani, é um conjunto e, incrivelmente, a gente fala muito sem sequer abrir a boca. Então, a nossa linguagem não verbal diz muito a nosso respeito, sobre a nossa capacidade de expressão, sobre a ousadia que a gente tem quando se comunica. Então, 7% significa o seu conteúdo que você tem. E a curva de esquecimento que a gente tem numa conversa, numa aula, num treinamento, ela é gigantesca. Em 24 horas, metade daquilo que a gente aprendeu vai embora, mas fica aquilo que você sentiu naquele momento que aquela pessoa conseguiu despertar em você. Hum. Alegria, paixão, raiva. O que que aquela pessoa conseguiu despertar enquanto sentimento? E isso vai ficar marcado de uma forma surpreendente nas pessoas. Bom, e eu sei que você lidera, faz um treinamento de comunicação, não só para empresários, mas também para quem precisa se expressar. Afinal, a comunicação, quem não sabe se comunicar hoje em dia, não traz clareza. E isso pode gerar muito ruído na forma como as pessoas nos percebem. Como que é esse treinamento? Conta para a gente um pouquinho. Eu sempre digo que a boa comunicação, Dani, é como água no deserto. As pessoas têm sede disso. Muita gente tem muito para oferecer, mas não sabe por onde começar, o que falar, o que não falar, com quem falar. E o treinamento é justamente para direcionar essas pessoas, para que elas aprendam a se comunicar melhor, com mais ousadia, autenticidade, confiança, segurança. Tem gente que tem mais medo de falar em público do que da própria morte. E é surreal ouvir isso, porque é um mecanismo de controle gigantesco. Em contrapartida, nos grupos, nas empresas, quando os colaboradores, as pessoas envolvidas estão na mesma página, as equipes engajam até 30% mais. Todo mundo fala a mesma língua, então tem menos retrabalho, a gestão de conflitos é feita de forma mais eficaz. A comunicação é essencial, individualmente e em grupo também. E aproveitando que você está falando isso, eu queria deixar claro aqui para todo mundo que o seu treinamento de comunicação não é só para quem quer ser um palestrante ou para quem quer ser um apresentador como você, mas também é para quem precisa liderar, para quem quer se comunicar melhor com a sua equipe dentro da sua empresa, ou para quem quer simplesmente ser entendida. Porque eu, dentro da consultoria, eu atendo muitas pessoas, se vocês olharem lá no meu Instagram, tá? Vista-se para ser ouvida. Porque uma das maiores queixas, muitas vezes de mulheres até que não trabalham, é: eu não sou ouvida, eu quero ser ouvida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância da gente saber se comunicar bem, não só nesses pontos, né? Que as pessoas acreditam que um treinamento de comunicação seria só para, você é um palestrante, você é um comunicador, e não, vou me comunicar melhor para a rede social
e não é bem assim, né? De jeito nenhum. Atendo pessoas de todas as idades, todas as profissões e dos interesses mais diversos. Mulheres que foram mães, que estão retornando ao mercado de trabalho e que se sentem um pouco mais introvertidas e que querem despertar de novo esse potencial comunicativo. Empresários que querem se especializar em palestras. Atendo empresárias que querem se posicionar no digital e atendo pessoas que querem que as pessoas prestem atenção no que elas têm a dizer. Porque tem gente que tem muito conhecimento, mas tem dificuldade para fazer o mínimo, às vezes, Dani, que é abrir a boca, articular bem as palavras e se posicionar com mais segurança. Quando você fala tentando a aprovação de alguém, com aquele né, o vício linguístico, ou você se encolhe na sua fala, isso é muito perceptível para as outras pessoas. Então não dá para levar a sua opinião a sério numa reunião, por exemplo, se você se retrai, se você fala baixo, se você já começa dizendo, é só minha opinião, talvez não seja bem Desculpa, assim, mas desculpa, exatamente. Então você precisa se posicionar da maneira como você quer ser enxergada pelos outros também. isso é, inclusive, você que tá aí, ai meu Deus, sou eu também já fui essa pessoa que buscava essa aprovação do né, né, sempre terminar a frase né, e é realmente são vícios de linguagem para a gente se apoiar, ou buscar outro recurso, e isso tudo é treinável. E eu indico muito o trabalho da Joyce, já me ajudou muito, né, Joyce? Foi minha mentora também. E é muito gratificante quando a gente consegue falar e tocar uma pessoa. Eu lembro quando a gente se conheceu, fizemos um treinamento juntas, e a Verdade. turma lá até chorou quando a Joyce falou. Eu falei, meu Deus, eu quero causar essa emoção também nas pessoas. Mas é tudo, é treino, né, Joyce? É a gente colocar a nossa, a nossa intenção ali, se comunicar com mais intenção. Essa é a palavra, ser intencional, se comunicar com estratégia. Mas eu sempre digo que mais que isso é encontrar realmente, Isso. Dani, a sua comunicação aqui dentro. Eu brinco do mapa, para você encontrar o seu tesouro. Porque para despertar emoção nas pessoas, não basta ser apenas técnico. Isso. O grande ato revolucionário é comunicar com o coração. É assim que você desperta nas pessoas emoção. Porque se você joga só técnica com elas, estamos na frente de gente, de pessoas. Isso não vai acontecer. Inclusive na imagem. Quando a gente descobre o nosso estilo de comunicação, porque cada pessoa tem o seu estilo, né? Não é, Joyce? Exatamente. E quando a gente descobre o nosso estilo de comunicação, fica muito mais fácil também da gente apoiar essa nosso estilo de comunicação na nossa imagem também. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma comunicação mais condutora, mais objetiva, mais pragmática, eu posso usar esse recurso na minha imagem tanto para reforçar esse meu estilo de comunicação, quanto para equilibrar. Então, isso dentro de uma empresa é essencial. Eu falo que mulheres em cargos de liderança que eu já atendi, que equilibraram o estilo de comunicação com o estilo de visual da aparência, Receita de é a sucesso. receita de sucesso. Exatamente, exatamente. E existe um equilíbrio que precisa acontecer quando você é mulher e você almeja essa ascensão. Porque eu brinco não, falo muito sério. A porta do mercado de trabalho para nós mulheres é estreita. É, Nós conseguimos acessar aquele espaço, mas para ascender nas nossas carreiras e ocupar cargos de liderança altos, principalmente no financeiro, tecnologia, executivo, essa porta é um pouco mais estreita. é um pouco mais estreita e a gente tem menos espaço para ruído. Então, a gente precisa ter muito mais cuidado com a nossa comunicação, com a nossa aparência, com a nossa imagem, enfim, do que os homens. Para os homens sempre vai ser mais fácil. A gente precisa provar o nosso potencial, a nossa credibilidade com muito mais Exatamente, cuidado, diria assim. exatamente. E eu queria que você falasse um pouquinho para quem quer começar. Por onde que eu começo a melhorar minha comunicação? Porque muita gente acredita que é só ler mais. É óbvio que ajuda, mas não é sobre isso. Bastante. Ler mais ajuda muito, inclusive a sua dicção, se você que nos assiste agora e quer aprender essas técnicas para dar esses primeiros passos, a leitura faz parte disso. Estudar faz parte disso. Mas a primeira delas, Dani, vem também no seu trabalho, é o autoconhecimento. Isso. Entender, se eu sou uma pessoa que não consigo fazer humor, eu não preciso ficar forçando piadas na minha comunicação, eu não preciso buscar esse viés. Se eu sou uma pessoa técnica que eu me preocupo com dados, eu posso sim trazer essas informações. Quando eu me conheço, eu sei exatamente
como eu me sinto confortável na hora de falar com os outros e de passar a minha mensagem. Eu não preciso forçar, não preciso inventar um personagem, mas eu preciso abrir mais a boca, prestar atenção em como eu me posiciono com o outro. Se eu pareço muito nervosa, isso vai chamar mais Isso. atenção do que a minha mensagem. Então eu indico olhar para o espelho, gravar um vídeo de si, assistir e perceber, porque às vezes eu me comunico, além das muletas do vício linguístico, com esses vícios de tocar o meu corpo, o meu cabelo, ou de ficar estralando os dedos, ou de pegar uma caneta para servir ali de Se muleta. fechar, né? Exatamente. Então, quando você se conhece, você entende melhor o caminho que você quer seguir. E comunicação é prática. Quanto mais eu me exponho, se eu venho aqui para uma entrevista, se eu vou para uma palestra, se eu ergo a mão para participar de uma reunião, se eu dou a minha opinião com mais segurança, eu já estou treinando a minha comunicação. E até se colocar para ir num lugar sozinha e entrar numa roda de conversa aleatoriamente também é um super treino para quem é mais retraído, mais tímido. Então, é sempre se colocar nesse lugar de experimentar. Isso sempre vai nos enriquecendo muito. E é nessas conversas, assim, de elevador que a gente destrava a nossa comunicação. Encontrou alguém, puxou um assunto, faça perguntas, demonstre ali o interesse genuíno e escutar. Quem quer comunicar precisa ouvir. Existe uma disputa hoje muito grande em quem fala mais sobre si. Quando você precisa escutar primeiro o outro, quando você ouve plenamente aquela pessoa, essa conversa flui. É. E escutar hoje é um grande ativo. Quem Exatamente. sabe escutar tá ali na frente até para saber se comunicar melhor. Inclusive na empresa, quando você quer ocupar um cargo de liderança, um líder precisa ouvir a sua equipe para trazer o feedback necessário, para traçar outras estratégias, para fazer a gestão de conflitos. Ouvir é o grande trunfo e as empresas estão atrás dessas pessoas. Todo mundo já entendeu que a comunicação é uma habilidade para os negócios e para a vida. As máquinas, Dani, estão fazendo as grandes tarefas, ocupando todos os espaços. Isso. Vai faltar gente para cuidar de gente. Não é? E outra coisa também que eu acho muito interessante é como a comunicação também, ela nos destaca. Quando a gente se comunica com clareza, eu acho que a comunicação também é sobre se comunicar de forma clara, que o outro entenda. E isso também tem a ver com a importância da gente saber fazer pausas, da gente conseguir elaborar melhor o que a gente quer falar para ser bem entendido. Isso também é um ponto de sucesso na comunicação. E quando a gente para pensar sobre comunicação, voltamos sempre para o óbvio, que a gente não diz para o outro o óbvio. Ah, eu pensei que era assim, mas você não me disse que seria desse jeito. É. Você não me perguntou. Então, o óbvio é dizer o que você precisa e, se possível, perguntar. Fui compreendido? Tá tudo certo? Você me ouviu? O que que eu posso fazer para melhorar isso? Nós vamos cair sempre em estratégias. Não estamos inventando a roda. A gente precisa fazer o que tem que ser feito quando o assunto é comunicação. É. E só recapitulando, que comunicação não é só o tom de voz que a gente tem, não é só a forma que a gente articula as palavras, mas também a gente vai falar sobre inteligência emocional, que é muito importante na comunicação. É essa a importância das pausas, a importância da clareza, de elaborar bem o meu pensamento. O que mais, Joyce, que eu estou esquecendo? Quando, Dani, você fala em inteligência emocional, esse também é um grande ativo. E eu quero contar aqui para você uma experiência, porque eu já fui uma pessoa muito reativa. E isso só prejudica a nossa comunicação. Querer ganhar uma discussão, querer ficar com a última palavra, não vale a pena, não te traz nenhuma recompensa. Muito pelo contrário, você perde. Então, quando você recua e usa o silêncio, que é uma arma muito É. poderosa, você certamente vai ganhar muito mais do que achar que a sua última palavra numa discussão ou num conflito vai ser o necessário para aquele momento. Adorei você trazer essa experiência, porque eu fiz uma formação agora em comunicação não violenta. E o fundador dessa metodologia, ele fala justamente isso, que a gente nasce empático, mas a gente, ao longo do tempo, é ensinado a ficar quem ganha nesse jogo, quem ganha na comunicação. E isso nos leva a lugares assim de guerra, dessa polaridade. Então, saber se comunicar de uma forma. E comunicação não violenta não é sobre comunicar de forma tranquila, passiva, não. É de Barata forma. É tonta, sangue de barata tonta. barata. Não é, não. É saber, saber estruturar bem o que você vai falar, sem julgamento. Exatamente. Marshall Isso, Rosenberg Marshall.
criador da comunicação não violenta, fala muito sobre isso e ele te ensina a ter autorregulação, que é tempo e lucidez para responder diante de uma situação de conflito, e te ensina também a ser automotivado, que é tomar sempre a iniciativa para resolver. Além disso, se colocar num ponto, de neutralidade, porque eu não consigo resolver nada estando ali naquele ambiente Isso. conflituoso. Então eu me retiro, olho com um olhar mais neutro, sem o julgamento, como a Dani disse, e fica mais fácil resolver isso. Então, não é ter sangue de barata tonta. Não, E muito pelo contrário, comunicação não violenta é assunto para gente inteligente, isso. moderada, capaz de controlar as próprias emoções, lidar melhor com elas. E Porque até controlar é uma palavra. entender a própria emoção, né? Sem julgamento. É Exatamente. colocar ali, poxa, eu estou sentindo isso, e observar, olha, eu senti isso, eu preciso. E ter essa metodologia é muito interessante. Quando você começa a colocar em prática, como a comunicação ela flui muito melhor. Demais, Então, demais. tudo é muito rico para quando a gente quer ampliar o nosso repertório de comunicação. E, Joyce, e o seu trabalho em empresas? Comunicação que lidera. Como que é? Dani, é um treinamento, e eu estive, inclusive, recentemente numa das empresas, ouvindo essas pessoas, e é interessante perceber como pequenos ajustes podem ser feitos para garantir que essa equipe fique ainda mais engajada, motivada. O problema, na grande maioria, é justamente essa falha. Eu vou fazer um projeto e eu não comunico da maneira como eu poderia, não aviso as pessoas necessárias que precisam saber daquilo, e eu vou fazendo esse movimento sem envolver as pessoas. Hum, No final desse processo, elas se sentem desvalorizadas, é. porque não foram incluídas, não foram comunicadas. E hoje, dentro de uma empresa, isso precisa acontecer. Pessoas envolvidas têm que ser comunicadas com detalhes, de forma clara, para não ter retrabalho, para esse processo não demorar. Quantos projetos atrasam? E crise? A gente sabe que reputação vale ouro. Vai. Quando uma empresa tem o time unido, engajado e participa ali dentro, é muito mais fácil resolver uma crise, e essa resolução começa internamente, e reconquistar, inclusive, a confiança desses clientes, porque não tem o famoso rádio peão, burburinho. As coisas são facilmente administradas quando a comunicação está em dia. Gente, olha a importância da comunicação dentro de uma empresa. Então, quando eu falo que é para qualquer aspecto da vida, saber se comunicar te destaca, não é mesmo? Exatamente. Te posiciona, Te posiciona. abre portas. Isso, Pode ser, inclusive, um fator de desempate numa entrevista de emprego. com certeza. Lá atrás eu passei por isso. Eu era péssima para fazer tabelas do Excel. O que me salvou naquela entrevista de emprego, Dani, foi justamente a comunicação. E nem foi verbalmente, oralmente. Foi um texto que eu fiz. E aí o selecionador disse: Olha, por causa do seu texto, você Olha está que sendo legal. selecionada, porque a habilidade de fazer uma planilha, talvez a gente te ensine depois. Olha Mas que legal. dificilmente alguém vai escrever da forma como você escreveu. E aí entra aquela história de comunicar e despertar no outro essa emoção, despertar aquele brilho nos olhos, aquilo que é diferente, que te coloca também numa posição à frente de outras pessoas. Ai, que legal. Joyce, eu te trouxe aqui justamente para falar dessa importância da comunicação, porque também não adianta você ter uma comunicação incrível se a sua imagem não apoia o que você diz. E não adianta você ter uma mensagem para passar, uma mensagem importante, se você não sabe comunicar essa mensagem com clareza. Então, por isso que a comunicação está ali, dentro da nossa imagem pessoal, a gente precisa desenvolver e cuidar com muito carinho. E agora trazendo aqui para o nosso papo mais intimista. Eu falo sempre, todo convidado que vem aqui, a gente gosta de praticidade. Porque quando a gente fala de rede social, todo mundo quer mil hacks de como ficar bonito, rápido, não sei o que, acaba sendo tudo muito difícil de colocar em prática. Então, eu queria que você trouxesse qual que é o seu mínimo viável para saber sair bem de casa. O meu mínimo viável, eu tenho um parâmetro para medir com o meu cabelo, por exemplo. Meu cabelo é algo que me deixa muito confortável ou desconfortável. No momento, eu estou super confortável, porque ele tá limpo, tá alinhado, e o cabelo faz muita diferença para mim. Não sei vocês que estão assistindo. Tem gente que gosta de uma roupa mais colorida, e É, eu amo roupa colorida, você sabe disso. Mas o cabelo precisa estar ok. Eu me sinto muito desconfortável quando ele não tá em dia.
Eu tenho a impressão de que tá todo mundo olhando. Cabelo é a moldura do rosto, não Exatamente. é? E a gente precisa estar confortável, é um ponto delicado ali no universo feminino, principalmente. É o meu mínimo para poder sair bem na fita. Ai, que bom. Joyce, e eu queria que você desse uma mensagem final para os nossos ouvintes aqui, nossos telespectadores, eu posso dizer? Com o maior Eu estou prazer. fazendo mentoria hoje, tá, gente, no programa. Estou nervosa de entrevistar a Ah, Joyce meu aqui. Deus, nem precisa, nem precisa, você é ótima. E a gente não tem que forçar uma coisa. Isso. Essa conversa que a gente tem aqui já deixa claro para as pessoas o que você quer fazer com essa pauta, com essa sugestão, com o seu programa. E eu faço questão de dizer isso, porque, Dani, nas redes sociais a gente recebe uma enxurrada de conteúdos querendo levar a gente para um caminho de que é tudo muito fácil, tudo muito prático e tudo muito rentável. E até para essas pessoas que já viralizaram, que já têm um trabalho consistente com a internet, as coisas não foram tão fáceis Não, assim. E se comunicar é um artifício para que você possa ser valorizado no seu ambiente de trabalho. É uma ferramenta. Então, ser estratégico e agir com intencionalidade, principalmente no digital, porque no dia a dia as coisas são um pouco mais práticas, mas no digital eu preciso realmente dessa intenção para que as pessoas entendam do que eu estou falando. Então não caiam nessas isso. conversas que vocês acompanham. É um recorte a rede social. É. A gente sabe Mas eu que é um falo que, recorte. para mim, um grande elogio é quando eu conheço alguém que me conheceu, por exemplo, um cliente que me contrata, não me conhece pessoalmente ainda, mas quando a gente se conhece pessoalmente, fala, nossa, você é igual como na rede social. Então, isso para mim é um grande elogio, porque fala sobre autenticidade, que é algo que é tão Escasso. escasso hoje em dia, porque todo mundo quer pertencer a um padrão. E não precisa. E eu sempre digo para você, já te falei sobre isso, que a comunicação revela o que você tem de mais forte, de mais bonito. E é tão bom quando alguém para conversar e se sente ouvido, valorizado e fica prestando atenção no que você tem a dizer. Essa troca é essencial. É isso que vale na sua comunicação. Se você tem escutado plenamente as pessoas à sua volta, já deu o primeiro passo. Exatamente. Eu fico babando de ver a Joyce falar. Joyce, eu queria te agradecer. Ah, Muito obrigada. obrigada por ter vindo aqui participar, trazer esse conteúdo tão rico de comunicação e dizer também que o nosso programa de hoje foi um oferecimento da Reside Crédito Imobiliário e Reside Agro, que traz soluções para quem precisa aí de um crédito para o seu negócio, tanto imobiliário quanto do agro. Eu amei, te desejo muito sucesso Muito com o obrigada. seu programa, que você continue cada vez mais levando e direcionando as mulheres para essa imagem que elas desejam para conquistar a liderança, o topo sempre nós merecemos. Muito obrigada. Merecemos, porque estilo é autoconhecimento e é sobre o seu posicionamento e é sobre você. Então, se conhecer é o primeiro passo para você encontrar a sua imagem ideal. E aqui é o lugar para onde a gente vai conversar de tudo, né, Joyce? Sobre isso e para você elevar e desenvolver cada vez mais a sua imagem pessoal. Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito aqui com a Joyce hoje. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.